Não, no meu entender, não se trata de uma seita herética. Eu acho que seria uma injustiça colocar a Congregação Cristã no Brasil no mesmo nível de Espiritismo, Testemunho de Jeová e Mormons. A congregação é uma denominação pentecostal, a primeira surgiu aqui no Brasil em 1910, e ela, infelizmente, ela tem problemas doutrinários, aberrações, desvios doutrinários. Então, e essa é a complicação. Por exemplo, ao longo do tempo, ao longo das décadas, a congregação sempre incentivou seus membros a não ler, né? Nós não precisamos de outra luz, nós já temos a Bíblia. A congregação não tem qualquer publicação, nunca teve programa de rádio, nunca teve programa de TV, nunca publicou revista ou um livro qualquer. As únicas publicações são os inários e também os anuários, né, onde vem as estatísticas e tudo isso, número de batismo, e também declarações de fé, né, credos, declarações de fé. Então, isso é muito ruim. E eu cantei essa bola lá atrás, eu venho falando isso há décadas. A congregação não vai se dar bem. Quando surgiu a internet, eu falei isso. Vai ficar ruim para a congregação. Por quê? Não tem como você segurar os membros dentro de quatro paredes e eles não enxergarem em lugar nenhum. Porque os membros da congregação, jovens e outros, estão indo para as universidades. E eles estão aprendendo. O mundo está diante deles. E agora a internet escancarou este mundo, né? E um outro problema muito sério para a congregação nos últimos tempos é a própria internet. Porque antes as aberrações, as declarações estapafúrdias, erros doutrinários, colocações infelizes nas pregações, ficavam dentro de quatro paredes. A Irmandade perdoava tudo isso. A internet não perdoa. Então hoje eles estão falando na internet. Aí mesmo que eles retirem o vídeo, né, alguém já pegou. Caiu na internet, não tem mais jeito. É verdade. E eles estão sendo expostos, né? É muito triste quando eu ouço, por exemplo, um ancião da congregação, alguém falando na internet que ele vai expulsar o demônio do estudo bíblico, né? Porque a congregação não incentiva isso. Da sua liderança ela não incentiva. E outras questões, muita revelação, é muito voltado para a pessoa, problemas imediatos, né? Por exemplo, os crentes, eu desenvolvi minha vida espiritual ouvindo isso, porque os familiares da minha esposa são todos da congregação. Eu tenho uma relação muito boa com eles, né? Mas eu ouvia isso, né? Que lá na congregação a comida é fresca, sai na hora. Não é comida amanhecida, requentada, que você prepara e leva para o culto, né? Então ela com problemas imediatos. Eu vi isso muitas vezes, porque eu já fui na congregação várias vezes. Você, meu irmão, que está com seu pai doente lá no hospital, não se preocupe, o Senhor já enviou o seu anjo. Muitas vezes eu vi pegar um texto e falar outra coisa. Tem nada a ver com o texto, né? Então, às vezes eles acertam. Há pouco tempo eu fui num funeral de familiares, era da congregação, muita gente, muitos irmãos, e o ancião que pregou no funeral, isso foi há pouco tempo, ele pregou uma mensagem evangelística, eu acho que ele foi muito inteligente, e pregou uma mensagem bíblica. Ele foi muito feliz na sua pregação. Tá? Mas muitas vezes são aberrações e tudo isso. Então a congregação ela não se mistura com outra denominação, não tem intercâmbio. Um pastor não vai pregar na congregação, eles não vão aceitar isso de maneira alguma. Então eles vivem ainda isolados, né? É um problema sociológico. O exclusivismo é uma das características, mas não é só isso não basta para você caracterizar como seita, né? Ótimo. Agora hoje você ouve vozes assim variadas na congregação. Tem aqueles que nós temos nossos irmãos nas outras igrejas, né? Eu tenho visto isso. Isso acontece muito também no Adventismo, né? Não, nós cremos que os outros de outras denominações também são salvos, mas os adventistas continuam sendo a igreja do remanescente. Com fontes documentadas. Dividindo por esses dois campos, sociológicos e teológicos, né? Sociológico e teológico. Sociológico, ela guarda algumas características, o exclusivismo, regras rígidas, um anti-intelectualismo. Isso, eu acho que para ser mais justo, eu poderia dizer assim, a CCB histórica. Porque há um movimento remanescente, ou remanescente não, um movimento
de despertamento. Então, muita gente já não vive mais essa realidade. Estão estudando, estão buscando formação, já tem um relacionamento interdenominacional, saudável, uma compreensão correta do evangelho, né, de Cristo, da salvação pela fé, né, pela graça mediante a fé, enfim, tudo certo. Leitura da Bíblia. Eu conheço pessoas, né, do cargo de ancião que preparam seus sermões já com base em obras teológicas, tá, que tem uma biblioteca, um comentário bíblico. Então, há uma nova congregação. Se faça jus a isso. E eu digo, inclusive, que sociologicamente é muito provável uma ruptura na estrutura. Toda estrutura que cresce muito e mantém um controle muito rígido, historicamente, não vai conseguir controlar e vai quebrar. Isso se repete historicamente. Porque é um fenômeno sociológico esse, né? Você não consegue sustentar. Então, esse problema sociológico ainda permanece majoritariamente. Minoritariamente já há movimentos de renovação. E vai acontecer, provavelmente, não é profeticamente, uma quebra da instituição. Teologicamente, eles não têm uma heresia de perdição. Correto? Por exemplo, batismo em nome de Jesus, porque há vários senhores, diz a Bíblia, logo você não pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz os dois. Eles fazem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nome de Jesus. Ou seja, há uma compreensão, é uma certa bobagem até. Até se você pedir para ele explicar direito, você vai ver que é uma explicação muito infantilizada. Você quer ver outro exemplo? Na declaração de fé da congregação. Cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu acho que eles não sabem o que significa. Pelo anti-intelectualismo, não é proposital. Acho que eles não sabem. Não é uma negação do sola escritura. Isso era a posição de Karl Barth. Correto. A Bíblia contém a palavra de Deus. Acho que eles viram não é uma tendência de uma teologia liberal. Não, desenvolvida. Eu digo assim, não é uma teologia desenvolvida em base nisso. Não. Porque se for, é problema. Mas percebe pelo anti-intelectualismo. Como eles não têm uma produção teológica que você possa pegar, digamos assim, o pano de fundo realmente teológico, você pega uma Assembleia de Deus aqui, uma Igreja Batista, tem todo documentos de fé que, de forma oficial, documenta a interpretação. Você não tem entre eles, porque ele não tem literatura. Olha, uma vez eu ouvi o Valdemiro Santiago, lendo lá em Apocalipse, o princípio da criação de Deus. Está vendo? Jesus aqui foi criado. Foi a primeira criação. Eu não creio que ele crê naquilo. Eu acho que ele viu em algum lugar, olhou... Concluiu prematuramente. Eu acho que se tiver uma declaração de fé da Igreja Mundial do Poder de Deus, acho que isso não vai constar lá. Ósculo santo, beijo, né? Na congregação. Um problema menor. Menor. São os rudimentos que Paulo diz aqui para os Gálatas, são rudimentos da fé. Eu acho que, teologicamente, pastor Paulo e pastor Juliana, e aos irmãos da congregação, olha, estou chamando de irmãos, né? Porque eu os considero, de fato, irmãos em Cristo. Espero que a recíproca seja verdadeira. Que eu não seja um primo. Mas diga assim, o rebatismo talvez tenha um ponto de importância teológica maior. Tá? Eu já não sei se isso está tão forte, eu confesso aqui uma ignorância atual, se estão praticando o rebatismo, mas o rebatismo é um problema teológico, porque é uma negação de uma obra da graça, de uma obra da graça e de uma declaração de fé efetuada anteriormente. Então isso é problema. É problema talvez mais para quem se rebatiza, por negar a confissão que fez no ato batismal, que é uma ordenança. Para a instituição, acho que é grave. Acho que é grave. Eu ia citar aqui também como grave o calvinismo, mas tudo bem, deixa para lá.